O menor país da América Central ganhou destaque no mundo todo ao baixar drasticamente a taxa de homicídios e domar, ao menos temporariamente, um ambiente que antes era dominado pela violência de gangues criminosas. Uma política linha dura na segurança pública, um regime de exceção que facilitou a prisão em massa de salvadorenhos, inclusive sem ordem judicial e com limitações ao direito à defesa. Quase 70 mil pessoas foram detidas desde então. A grande aprovação coincide com medidas duras na área de segurança pública, como o encarceramento em massa de suspeitos de crimes e combate às gangues que dominavam El Salvador. Em 25 de março de 2022, 87 pessoas foram assassinadas em El Salvador como uma retaliação ao governo por recuperar 2 linhas de ônibus que sofriam extorsões das gangues do país. Os marginais eram membros da MS-13, um famoso e implacável grupo criminoso que opera tanto em El Salvador como em outros países há décadas. O que eles não imaginavam é que o presidente de El Salvador, Nayib Bukele, responderia obliterando todas as gangues com apenas uma jogada. Agora, essa jogada mudou não só a história da nação, como também levantou um enorme debate político por todo o mundo. Nossa história começa em fevereiro de 1980, quando o arcebispo de El Salvador, chamado Oscar Romero, escreveu uma carta aberta para o então presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter. Nessa carta, ele implorava ao presidente para suspender a ajuda militar dada ao regime salvadorenho. O arcebispo escreveu que os Estados Unidos estavam fornecendo ajuda às mesmas pessoas que oprimiam o povo de El Salvador. Na época, uma junta militar controlava o país, governando com punhos de ferro. O arcebispo Romero buscava apenas paz para o seu povo, mas, infelizmente, acabou pagando com a sua vida. Ele foi assassinado apenas 3 semanas após o envio da carta. Agora, o que ninguém sabia é que a paz tão desejada por ele seria alcançada quase 40 anos depois, sob o mandato do presidente Nayib Bukele e seus métodos impiedosos e também questionáveis de combater a violência. Esse caminho de 40 anos até a paz não foi nada fácil, com décadas de conflitos e mortes. Em 31 de março de 1980, cerca de 250 mil salvadorenhos se reuniram para o funeral do arcebispo Romero. Durante o evento, o próprio governo organizou atiradores para atacar o público, matando 42 pessoas e ferindo mais de 200. Foi um verdadeiro massacre, mas por incrível que pareça, o pior ainda estava por vir. Em 2 de dezembro de 1980, 4 missionárias americanas foram sequestradas por 5 homens da Guarda Nacional Salvadorenha. Elas foram levadas até um local isolado, onde foram espancadas, executadas e mortas. Os corpos foram encontrados na manhã seguinte, deixando em choque tanto o povo quanto a comunidade internacional. O presidente Jimmy Carter respondeu cortando temporariamente a ajuda a El Salvador, assim aliviando a pressão, o que permitiu que um grupo de civis se rebelasse, criando seu próprio grupo paramilitar, chamado de Frente Farabundo Marte de Liberação Nacional, ou FMLN. Esses caras resolveram combater fogo com fogo, retaliando todos os ataques orquestrados pelos militares salvadorenhos. Quando o FMLN finalmente estava próximo de tomar o controle do país, as coisas mudaram drasticamente. Nos Estados Unidos, o presidente Ronald Reagan foi eleito e, sob a sua administração, a ajuda financeira aos militares retornou com toda a força. Na ocasião, os militares receberam cerca de 10 milhões de dólares em ajuda, com metade disso indo direto para armas, munição, equipamentos e até mesmo helicópteros. Enquanto alguns líderes mundiais ficaram perplexos com o retorno da ajuda, outros optaram por ajudar também. O governo militar do Chile ajudou provendo treinamento tático e a Argentina, que também era uma ditadura militar, se envolveu num episódio que ficou conhecido como Operação Charlie. Agora, presta bastante atenção, que o que eu vou falar aqui agora é o fato crucial que junta tudo isso que eu falei até agora. Em 1989, os ataques de ambos os lados demonstraram que o conflito no país estava numa espécie de impasse. Nenhum dos dois lados parecia conseguir dominar o outro. Ao mesmo tempo,
uma mudança mundial removeu completamente o suporte estrangeiro que sustentava essa guerra. O colapso da União Soviética removeu todo o suporte que o FMLN tinha, e por outro lado, o fim da Guerra Fria mudou as intenções dos Estados Unidos naquela área também. Não havia mais nenhum motivo para os Estados Unidos apoiarem os militares salvadorenhos. Nessa nova realidade, os americanos passaram a ficar mais interessados num acordo de paz. Agora, enquanto tudo isso acontecia, mais de 80 mil pessoas em El Salvador já haviam sido mortas por conta dessa guerra. Fugindo do conflito, quase metade da população fugiu para os Estados Unidos, porque embora a guerra em si tivesse acabado, a violência continuava. Acontece que muitas dessas pessoas que fugiram para os Estados Unidos durante a guerra se envolveram em atividades com gangues. Foi também por volta dessa época que as políticas anti-imigração e de combate às drogas se tornaram extremamente populares. Houve uma reforma nas leis de imigração ilegal nos Estados Unidos, resultando na deportação de imigrantes, ilegais ou não, no final de suas sentenças criminais. Assim, os filhos dessa guerra, digamos assim, adolescentes e jovens adultos órfãos, sem família ou simplesmente abandonados durante o conflito, começaram a formar gangues, duas das quais se tornaram mais poderosas: a Barrio 18 e a MS-13. Essas duas gangues atuam de forma similar, mas têm uma rivalidade intensa. A Barrio 18 é uma das maiores gangues do mundo, com algo entre 30 e 50 mil membros espalhados pelos Estados Unidos, México e toda a América Central. Eles têm conexões com diversos cartéis mexicanos e, segundo o FBI, a gangue desenvolveu formas sofisticadas e organizadas de fazer negócios. Seus membros podem ser facilmente identificados pelas roupas e tatuagens exibindo o número 18. Na cidade da Guatemala, muitos motoristas de ônibus já foram mortos simplesmente por dirigir pelo seu território. Muitos deles são vítimas de roubo ou extorsão, tendo que pagar uma espécie de pedágio para poder circular pelas áreas controladas pela gangue. Um caso famoso aconteceu quando um motorista se recusou a pagar a gangue e fugiu do local. Como retaliação, a gangue identificou e assassinou o filho do motorista apenas algumas horas depois. Agora, se você acha essa gangue ruim, espera que a MS-13 é ainda pior. Embora as duas sejam rivais, a MS-13 é bem mais poderosa que a sua contraparte. Os membros dessa gangue são descendentes diretos dos FMLN, que lutaram na Guerra de El Salvador. Lembra deles? Muitos dos seus membros se cobrem com tatuagens, incluindo o rosto, com as letras M e S. Assim como muitas outras gangues no mundo, eles costumam se comunicar com gestos. O mais famoso deles é os chifres, que aqui no Brasil associamos como rock ou heavy metal. Esse gesto forma um M quando feito de cabeça para baixo. Bom, fora tudo isso, o nível de crueldade desses caras é tanto que alguns membros foram até mesmo recrutados por cartéis mexicanos para atuar na guerra do narcotráfico. Todo esse movimento acabou chamando a atenção das autoridades americanas, que começaram a apertar o cerco com as gangues, prendendo centenas de seus membros por todos os Estados Unidos. Mas nada disso adiantou. A gangue simplesmente passou a recrutar ainda mais pessoas, tornando-se assim ainda mais poderosa. A coisa estava num nível tão absurdo que em 2004 o FBI estabeleceu uma força-tarefa nacional contra a gangue MS-13. A ideia era melhorar a colaboração entre as forças policiais estaduais e assim desmontar a gangue MS-13. A ideia principal era deportar seus membros de volta para seus países de origem, ao invés de mantê-los presos nos Estados Unidos. Só que a ideia não funcionou muito bem, e aí o FBI resolveu ir além, iniciando parcerias com as forças policiais de El Salvador, Honduras, Guatemala e México. Eles resolveram montar seus próprios escritórios nesses locais para combater a gangue em seu próprio território. Agora, essa estratégia sim teve um enorme sucesso, resultando em uma série de prisões tanto nos Estados Unidos quanto nesses lugares, em uma operação que envolveu mais de 6 mil agentes da lei em 5 países diferentes. No total, quase 700 membros da MS-13 foram levados em custódia.
Só que quanto mais seus membros eram presos, mais violentos eles ficavam, até que um homem apareceu: Nayib Bukele. Mas espera aí que aqui eu preciso fazer um adendo. Olhando esse cabelo do Bukele, essas entradas, eu lembro logo das minhas entradas e eu vou te falar, Bukele, não tá muito legal pra gente, né? Ele até tenta disfarçar com um bonezinho, mas, cara, não tá maneiro. E pra ajudar o Bukele, ajudar a mim, e quem sabe até mesmo a você, nós podemos contar com a Manual. A Manual é a maior especialista em tratamentos para calvície masculina em estados iniciais e até mesmo avançados. O tratamento é personalizado e prescrito por médicos, e o acompanhamento clínico é ilimitado sem nenhum custo extra. Para começar, basta você acessar o link que está aqui na descrição, responder um questionáriozinho e os produtos vão chegar na sua casa. E pode ficar bem tranquilo que o frete é grátis para todo o Brasil e a embalagem é super discreta, ninguém vai ficar sabendo. Os resultados costumam aparecer a partir do 4º mês de uso e você já começa a impressionar. Cara, eu já falei para minha esposa várias vezes, eu não vou ficar careca, eu me recuso. Já vou mandar a dica pro Bukele e para você também. Não fica dando mole. Usa meu cupom ARQUIVO40 que você vai ganhar 40% de desconto no seu primeiro pedido. Não fique esperando não, que ao contrário da calvície, o cupom é por tempo limitado. O link tá aí na descrição. Conte com a Manual, se livre da calvície e deixa essa parte de assustar as pessoas só com o arquivo obscuro mesmo. Bom, voltando ao caso. A estratégia do presidente Bukele para colocar um fim nessa história de violência de gangues foi elaborada se baseando nas táticas de outros presidentes de El Salvador, mas em especial a de um cara chamado Antônio Saca. Em junho de 2004, o presidente Saca implementou uma política chamada Super Mano Dura, ou Mão Super Dura, que dava aos militares poderes para conduzir patrulhas nas áreas controladas pelas gangues e prender os suspeitos baseando-se apenas na sua aparência. Como resultado, cerca de 4.000 membros de gangues foram presos, deixando o sistema carcerário super lotado. Essa política se manteve até 2012, quando as gangues, sufocadas por esse sistema impiedoso, pediram uma trégua. Em março de 2012, tanto a MS-13 quanto a Barrio 18 pediram uma trégua para o governo de El Salvador. Agora, essa trégua recebeu muitas críticas do povo, uma vez que eles viam como se o governo estivesse dando uma colher de chá para os criminosos. No entanto, a trégua realmente teve um impacto positivo, pelo menos num primeiro momento. No começo de 2012, havia uma média de 16 assassinatos por dia em El Salvador. Já no final de março, após a trégua, este número caiu para menos de 5 por dia. Em 14 de abril de 2012, pela primeira vez em 3 anos, não houve sequer um assassinato no país inteiro. No geral, foram registrados 411 assassinatos em janeiro de 2012 e apenas 187 em março daquele ano. Uma redução de mais ou menos 50% no que parecia que a trégua renderia frutos. Bom, só parecia mesmo. Não demorou muito para os criminosos botarem as asinhas de novo para fora e a violência voltou a dominar as ruas. Todo o esquema voltou com mais força do que antes e em 2015 havia cerca de 60.000 membros de gangues, com relatos de que 70% dos estabelecimentos comerciais do país sofriam algum tipo de extorsão. De acordo com o Banco Central de El Salvador, esses crimes resultaram em uma perda de mais de 4 bilhões de dólares anualmente. E isso não é tudo. A taxa de homicídio chegou ao seu auge, maior ainda que durante a Guerra Civil que devastou o país. A coisa estava à beira do caos total e desenfreado. Mas como então o Bukele conseguiu reverter esse ciclo de violência que já durava décadas e mais décadas? Bom, para entendermos isso, precisamos primeiro entender quem esse tal de Nayib Bukele é. Nascido em 24 de julho de 1981, o Bukele cresceu na cidade de San Salvador com certas regalias. O pai dele era um empresário muçulmano que abriu o primeiro McDonald's do país,
e tinha uma empresa têxtil, além de uma renomada agência publicitária. Ele também era um poligamista que teve 6 esposas. O Bukele, que tinha 3 irmãos e 7 meio-irmãos, frequentou uma escola bilíngue, além de uma das melhores faculdades do país. No começo da sua vida profissional, ele atuou como gerente de uma boate no centro de São Salvador. Eventualmente, ele assumiu o controle da agência de publicidade da família, que tinha como um de seus clientes a FMLN. Engraçado como os caminhos se cruzam, não é? A mesma FMLN envolvida na guerra contra os militares. Só que agora eles não eram mais um grupo de guerrilheiros, e sim um partido político completo. Já conhecendo a FMLN dos negócios da agência, o Bukele conversou com as suas conexões dentro do partido e lançou uma candidatura que ele mesmo financiou para concorrer a prefeito de uma cidade chamada Nuevo Cuscatán. Adivinha? Ele ganhou a eleição e fez um excelente trabalho na cidade, levando o partido FMLN a apoiá-lo ao cargo de prefeito de São Salvador. Só que as diferenças entre o Bukele e o partido começaram a ficar insustentáveis, o que levou o jovem político a sair e formar um novo partido. E era esse novo partido que o levaria a se tornar presidente. Avançando um pouco no tempo, em 1º de julho de 2019, Nayib Bukele se tornou o 43º presidente da história de El Salvador e também o mais jovem chefe de Estado em toda a América Latina. Segundo um famoso jornal do país, chamado El Faro, seu primeiro passo seria negociar um tratado de paz com as gangues, e é aqui que a história fica estranha. Menos de uma semana depois que a notícia foi divulgada, o Bukele anunciou que o jornal seria investigado por suspeita de lavagem de dinheiro. Desde então, ele ataca o jornal sem piedade, chegando até mesmo a falar diretamente com os jornalistas em seus pronunciamentos. Alguns jornalistas se sentiram ameaçados e buscaram o exílio. Outros passaram a publicar suas histórias e, deixar o país, esperando a poeira baixar para retornar. No final das contas, o jornal ainda manteve uma boa parcela de seus leitores na comunidade internacional, mas em El Salvador em si, o Bukele meio que ganhou a queda de braço e muitas pessoas passaram a considerar o jornal parcial e não confiável. No meio disso tudo, o Congresso de El Salvador aprovou uma lei no mínimo questionável. Os meios de comunicação estavam agora impedidos de noticiarem a situação das gangues. Os jornalistas poderiam passar até 10 anos presos se reproduzissem ou transmitissem informações oriundas de fontes de membros de gangues. Agora, certo ou errado, por que o Bukele faria esse tipo de lei? Bom, tudo está ligado ao seu plano maior para erradicar a violência das gangues. O que nos leva de volta ao começo dessa história, em março de 2022, quando os membros da MS-13 assassinaram 87 pessoas em 3 dias. Tá certo que o país já tinha um enorme histórico de violência, mas 87 pessoas em 3 dias era demais. Fora que os alvos eram pessoas que não tinham absolutamente nenhuma relação com o crime. Um vendedor de frutas, um instrutor de surf, um pedreiro, um sapateiro, os criminosos estavam executando qualquer um. E a mensagem era diretamente para uma pessoa: o presidente Bukele, que havia prometido reduzir o crime radicalmente e mudar a imagem de El Salvador para o mundo. Os criminosos resolveram deixar os corpos e restos humanos espalhados por uma estrada que leva até um local chamado de Cidade do Surf, uma localidade cheia de pousadas e resorts que foram remodelados e renomeados pelo Bukele para atrair mais turistas para o país. A notícia desse massacre logo se espalhou pelo mundo e o Bukele resolveu que não iria aliviar. Ele começou a sua repressão declarando estado de emergência no país e criou uma nova política que permitia a mistura de diferentes membros de gangues dentro das prisões. As gangues nunca eram misturadas dentro das cadeias para reduzir as mortes dentro da prisão. Mas as autoridades cumpriram as ordens e reorganizaram as prisões
colocando milhares de prisioneiros sem camisa e de cueca apertados uns contra os outros. Em nome da segurança, o Bukele tomou medidas extremamente ilegais, infringindo alguns dos direitos constitucionais mais básicos, como o direito à ampla defesa e à liberdade de movimento. Ao mesmo tempo, ele relaxou as leis e regras para se prender uma pessoa, inclusive autorizando o Estado a interceptar a comunicação de qualquer civil. Muitas prisões passaram a ser executadas sem um mandado, e os presos em si não tinham mais direito a um advogado. Toda e qualquer comunicação civil agora poderia ser facilmente acessada e verificada pelo governo. Se utilizando dessas novas políticas, as forças de segurança lançaram uma ofensiva agressiva contra as gangues, apreendendo membros e suspeitos em geral sem mandado ou evidência sólida. Tudo isso acelerou o processo de uma maneira realmente impressionante, pulando basicamente todas as etapas de um processo legal de encarceramento. Só para você ter uma ideia do quão grande foi toda essa operação, El Salvador registrou 33 mil prisões apenas nos primeiros meses. Como o estado de emergência ainda imperava no país, todos os direitos constitucionais permaneceram suspensos, incluindo o direito à ampla defesa, o que permitia às autoridades a manter os indivíduos presos indefinidamente, sob qualquer acusação. Os detentos também não tinham mais direito a uma audiência de custódia, que antes acontecia em até 72 horas da prisão. Até mesmo a Ordem dos Advogados e outras sociedades reportaram que não conseguiam se comunicar com as pessoas que estavam presas. As prisões passaram a ser feitas baseadas em informações não confirmadas, rumores e até mesmo fotos nas redes sociais. Enquanto tudo isso acontecia, a administração do Bukele passou a trabalhar para que, quando o estado de emergência fosse suspenso, novas leis para manter os membros de gangues presos estivessem em vigor. As sentenças de prisão para aqueles associados a gangues foram endurecidas, e a opção de prisão domiciliar foi completamente removida. Bom, eu tenho certeza que essas medidas trazem sentimentos diferentes para as pessoas. Mas afinal, o quão efetiva foi essa repressão? De acordo com inúmeras fontes online, áreas e bairros que antes eram infestados de criminosos agora estão livres do seu domínio. As pessoas relatam que ainda restam alguns membros de gangues nas ruas, mas que seu poder agora é bem menor do que antes do estado de emergência. As autoridades reportaram uma redução de 54% nas queixas de extorsão. E por todo o país, comerciantes e prestadores de serviço relataram terem suspendido os pagamentos das gangues. Embora esse método seja no mínimo preocupante, ele com certeza se mostrou o mais efetivo de todos no combate à violência no país. Para finalizar, em fevereiro de 2023, o Bukele ordenou a transferência de 2.000 pessoas acusadas de afiliação com gangues para uma recém-inaugurada mega prisão. Agora, quando eu digo mega prisão, é mega prisão mesmo. O local tem capacidade para abrigar impressionantes 40 mil detentos. O complexo fica localizado a aproximadamente 74 quilômetros da capital e possui 8 prédios, cada um com 32 celas, que suportam mais de 100 pessoas cada. E pior, cada cela conta com 2 pias, mas apenas uma privada. Os guardas do complexo utilizam máscaras 100% do tempo que estão lá para evitar serem identificados e assim se transformarem em alvos caso algum detento saia do complexo. E falando em sair da prisão, muitos críticos acreditam que submeter esses prisioneiros a esse nível de crueldade traria alguma consequência à economia do país quando eles fossem soltos. Mas de acordo com o Bukele, eles jamais sairão da cadeia. Bom, no final das contas, o plano executado pelo Bukele levou à prisão aproximadamente 75 mil pessoas, o que significa que 1 a cada 45 adultos está na cadeia. Por conta de tudo o que aconteceu em El Salvador e a mudança da água para o vinho na segurança do país, muitas pessoas começaram a questionar se esse tipo de repressão, estilo Bukele,
poderia ser implantado em outros países. Outros líderes políticos da América Latina até pensaram em implantar algo parecido em seus países para combater a violência. Mas vale ressaltar que esse tipo de troca que o Bukele fez, tornando as ruas mais seguras com métodos, digamos assim, controversos e que não condizem com a democracia, foram bem mais fáceis de implantar em El Salvador. Por lá, as instituições não têm tanta força e o próprio Bukele é acusado de ameaçar membros do Congresso, assim como juízes, e substituí-los por outros que são mais favoráveis às suas ideias. Bom, esse é um assunto complexo que é extremamente difícil de resumir em apenas um vídeo. Mas uma coisa é fato: de uma forma ou de outra, as coisas mudaram completamente em El Salvador, mas somente o tempo dirá se os fins justificam os meios ou não.